Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus amigos, eu estava em casa há alguns dias atrás quando o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre esse texto do qual eu irei mencionar. Eu creio que ele servirá para a nossa reflexão, para a nossa edificação, para que nós venhamos a também estar refletindo sobre vários aspectos da nossa vida cristã. Então eu te convido neste momento para que nós venhamos a pensar um pouco no texto que está em 1 Samuel, no capítulo 28, do verso 4 ao 8. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a toda a Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul que o arraial dos filisteus estava numeroso, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus servos lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de feitiçaria. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com 2 homens. E de noite chegaram à casa daquela mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faças subir a quem eu te disser. Meus amigos, o prefácio desse texto, no começo desse capítulo 28 de 1 Samuel, fala sobre Saul consulta uma mulher feiticeira em Endor. Então aqui, após Saul ter sido rejeitado pelo Senhor, lá desde o capítulo 15, quando ele não cumpriu com a ordenança do Senhor, não obedeceu aquilo que o Senhor havia falado através do seu servo, o profeta Samuel, e não exterminou o povo dos amalequitas, todo o seu gado, e principalmente o rei dos amalequitas. Então o Senhor o rejeitou desde o capítulo 15 até aqui. Então Saul continuou sendo rejeitado pelo Senhor. Mas ele foi rejeitado por quê? Primeiramente, ele foi desobediente, ele foi rebelde, e Saul estava desviado e endemoniado. Depois ele começou a perseguir Davi. Mais na frente também, a Bíblia nos fala, no capítulo 22, que este homem estava tão endemoniado, ele estava tão desviado dos caminhos do Senhor Deus, que ele também chamou um dos seus servos, Doeg, e ali deu ordem para Doeg exterminar os 85 sacerdotes do Senhor que estavam em Nob. E depois também ele enviou Doeg e os demais servos dele, para que exterminassem a toda aquela cidade de Nob, onde era o local que residiam os sacerdotes. E ali foram exterminados crianças, velhos, pessoas de todas as idades, mulheres, todos foram ceifados pela espada de Saul. Saul foi um dos maiores homicidas do seu próprio povo. Então, no capítulo 25, o profeta Samuel morre, e todo o povo ali chora e lamenta muito pela morte de Samuel. E chegando aqui no capítulo 28, Saul achava que ainda com todos os crimes que ele havia cometido, da forma como ele estava agindo, da maneira como Saul se encontrava, ele achava que o Senhor ainda tinha o dever de falar com ele. Olha só, é engraçado, meus queridos, que este homem, esse sujeito aqui, mesmo do jeito que ele estava, ele ainda queria que Deus o desse a ele estratégias para que ele combatesse os filisteus. Porque ele sabia que naquele momento o exército dos filisteus era muito maior do que o exército de Israel. Então ele temeu e estremeceu seu coração, como foi lido aqui no verso 4. Então, neste capítulo 28, meus queridos, Saul toma mais uma decisão que é totalmente contrária à vontade soberana do Deus de Israel. Ele então resolve consultar uma feiticeira. E aqui a Bíblia nos fala também, antes, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 10 e 11, que a consulta aos mortos, aqueles que consultam feiticeiros, adivinhos,
aqueles que de fato querem consultar a este tipo de pessoas que vivem na prática do ocultismo, que essas pessoas são totalmente abomináveis aos olhos do Senhor. Essas práticas são totalmente abomináveis aos olhos de Deus. Está escrito aqui. Olha o que Deus fala na sua palavra. E ele diz aqui: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, como sacrifício, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Ainda diz mais: nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, Deus abomina essas práticas ocultas. Deus abomina todas essas práticas que são diabólicas. Mas Saul ainda assim achava que estava certo. Saul aqui achava que ele estava consultando aquela feiticeira quando chegasse ali e que Deus iria falar através daquela feiticeira por um espírito de um profeta. E aqui mais na frente, aquela mulher descobriu que era Saul que ela estava e ela temeu muito. Mas Saul disse que a sua vida seria poupada. E ali alguns defendem que realmente era o espírito do profeta Samuel que ali apareceu incorporado naquela mulher. Mas a própria Bíblia aqui, meus queridos, como eu já citei aqui, Deuteronômio 18, 10 e 11, diz que o próprio Senhor abomina essas práticas ocultas. E também em Marcos, no capítulo 12, no verso 27, o Senhor diz que ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Muitos defendem que realmente era o profeta Samuel, mas aqui, como está escrito no versículo 19, que esse espírito que se passou pelo espírito do profeta Samuel, disse aqui: e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E o arraial de Israel, o Senhor Deus entregará na mão dos filisteus. Meus queridos, é simples. Um espírito maligno, ele conhece toda a nossa trajetória, ele conhece toda a nossa vida, tudo que passou. Ele não é onisciente. Mas como dizer aqui, pastor, que ele já estava aqui falando, afirmando, que no dia posterior que os filisteus dominariam a toda Israel. E o principal, olha só a mentira que ele diz aqui também. Ele diz que Saul e os seus filhos já estariam com ele, com o profeta Samuel, supostamente com o profeta Samuel. Primeiro, eu quero esclarecer aqui uma coisa. O exército dos filisteus era muito maior e muito mais numeroso do que o exército de Israel. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os espíritos malignos já sabiam que Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. Os espíritos malignos já sabiam que Deus havia se calado. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Muitos aí que estão também vivendo na rebeldia, na desobediência, desviados, endemoniados, acham que Deus ainda irá falar com eles. Deus sempre se cala, meus queridos. Claro que o Senhor, se em algum momento ou outro Ele quiser falar, a vontade é soberana dEle. É Ele que determina todas as coisas. Mas como é que Deus irá falar com uma pessoa que de fato não se arrependeu dos seus crimes, dos seus pecados? Como é que Deus irá falar com uma pessoa que de fato está cometendo crimes e vive na prática da rebeldia, da desobediência, na prática do pecado e não quer se arrepender? É difícil, né? Aí é complicado. Pois então, aí o espírito maligno diz aqui, porque para mim, eu não tenho dúvidas que é um espírito maligno, se fazendo passar pelo espírito do profeta Samuel através daquela feiticeira. Ele diz que ainda amanhã tu estarás comigo juntamente com os teus filhos. Meus irmãos, a Bíblia mesmo nos fala, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que nenhum homicida e também feiticeiros não herdarão o reino dos céus, a não ser que se arrependam dos seus pecados,
das suas práticas que são abomináveis aos olhos do Senhor e se convirtam ao Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Mas a Bíblia é bem clara, meus queridos. Então, com certeza, se tratava de um espírito maligno. Mas há aqueles que defendem que de fato era o espírito do profeta Samuel. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. Amém? Então, meus queridos, para também aqui trazer a nossa meditação. Aquilo que eu falei agora há pouco no início desse vídeo. Aquilo que Deus falou comigo. Eu quero aqui também trazer para a nossa meditação. Muitos também no nosso meio, no meio cristão, têm consultado a profetas, têm buscado em outras fontes, têm buscado através de outros homens e outras mulheres aqui na Terra, através de outros meios também. Eu me lembro que há um tempo atrás, pouco tempo após a minha conversão, pouco mais de 2 anos após a minha conversão, em 2014, eu saí daqui do lugar onde eu moro, do meu bairro, e fui para um bairro distante, aqui na minha cidade, atrás de um certo profeta. E ali eu quebrei a cara. Essa foi a verdade. Sabe por quê, meus queridos? Porque eu estava correndo atrás de profetas para ouvir a voz do Senhor. Eu estava, na verdade, começando numa prática que muitos começaram e até hoje continuam vivendo atrás de profetas, consultando somente a profetas. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus não fala através dos profetas? Fala, meus amados. Mas assim como está escrito também em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo também determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para tudo, meus queridos. Há tempo de Deus falar, há tempo de Deus também se calar. Deus se calou diante de Saul. E Deus muitas vezes também se cala diante de muitos que estão vivendo na rebeldia, na desobediência, desviados, endemoniados. Deus se cala, meus queridos. Mas se Ele quiser falar, Ele também fala. A vontade é dEle, a soberana vontade é do Senhor. Mas aqui o que eu quero te trazer como reflexão, talvez para te alertar. Muitas vezes, meus amados, nós vivemos atrás de profetas. Profeta A, profeta B, profeta C. Corremos atrás de tantas e tantas pessoas. Olha, tem um profeta ali que Deus fala poderosamente através da vida deste homem. E nós nos esquecemos que nós já temos o maior profeta de todos, que está em todo o tempo disposto a falar conosco, disposto a nos orientar, a nos dar estratégias. Saul, aqui nesse texto, ele não estava procurando o Senhor para dizer que estava arrependido. Saul, nesse texto aqui, ele estava procurando o Senhor para o quê? Para que o Senhor desse estratégias para ele. Olha, é assim que tu vai fazer. Tu vai por este lugar, cerca os filisteus e lá na frente você vai vencer. O Senhor ele já conhecia o que Saul queria, principalmente as intenções do coração dele. Por isso que o Senhor se calou. E assim como ele conhece as minhas intenções do meu coração, eu que não procuro me ajeitar diante do Senhor, estar em todo o tempo na sua presença, para que eu também não venha a agir também como muitas vezes Saul agiu, na desobediência, para que eu não venha também agir e fazer coisas que desagradam ao Senhor. E nós é que precisamos do Senhor, meus queridos. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos um Deus que nós podemos consultar a Ele. O Senhor tem falado conosco, igreja. Quantas vezes através da sua palavra, através de sonhos, está escrito também em Jó capítulo 33, verso 13 e 14, verso 14 e 15, que o Senhor fala conosco. Muitas vezes em sonhos ou em visão noturna, mas também está escrito que por aí ninguém atenta para isso. Muitas vezes nós não atentamos para a voz do Senhor. O Senhor tem se revelado conosco, para nós, tem se revelado para cada um de nós. Então, nós temos que consultar ao nosso Deus. Quantas vezes Deus fala conosco através dos louvores, através da sua palavra? Quantas vezes o Senhor tem nos alertado, tem chamado a nossa atenção? Nós temos que consultar ao Senhor nosso Deus. Eu não estou dizendo aqui, meus amados, que não há homens e mulheres de Deus
que têm esse dom ministerial de profetas. Existem sim, Deus tem usado aqui na terra grandes homens e mulheres de Deus. Homens que de fato têm se colocado na posição e têm obedecido à voz do Senhor e têm se sujeitado às suas ordenanças. Então, era esta mensagem que eu queria trazer para a nossa reflexão, que o Senhor falou comigo, que há muitos no meio cristão que têm consultado mais a outros homens, buscado em outras fontes, e têm se esquecido que a principal fonte está à disposição de cada um de nós, se de fato nós estivermos também à sua disposição, nos sujeitando ao seu senhorio e à sua soberana vontade. Depois dessa experiência em 2014, o Senhor se revelou sim, também através de muitos homens e mulheres de Deus, para a minha vida e para a minha família também, para a minha esposa também. Mas eu aprendi, meus queridos, desde 2014 de lá para cá, que eu tenho que consultar aquele que está em todo o tempo, disponível, disposto a me ajudar, a me dar estratégias para como combater o pecado, como ser de fato a cada manhã uma nova criatura e me sujeitar à sua soberana vontade. Amém? Então eu espero que essa mensagem ela possa ter te ajudado de alguma forma, meu amigo. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído para a edificação na sua vida espiritual. Em nome de Jesus, que nós venhamos a crescer e amadurecer cada vez mais e mais na fé. Que nós sejamos de fato, sim, crentes maduros, crentes que estejam obedecendo à voz do Senhor e consultando em todo o tempo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Jesus te ama, meu amigo, meu irmão, meu querido, meu amado. E eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua preciosa família, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Fica na paz do Senhor.